Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, como prever como um candidato ao Supremo vai se comportar depois de assumir o cargo? É possível saber como ele vai julgar com base no seu passado? A indicação de André Mendonça, ex-advogado-geral da União, para o STF levanta essa pergunta. Para além da crise política e dos conflitos de Bolsonaro com o Supremo e também com o Congresso, há dúvidas entre os senadores sobre como André Mendonça vai atuar no tribunal caso a sua indicação seja aprovada. E essa é uma das tantas razões porque muitos bolsonaristas não trabalham pela aprovação de André Mendonça. Desconfiam que ele, quando chegar ao tribunal, não atenderá, não vai se alinhar às demandas do governo. Alguns, inclusive, o comparam com Edson Fachin, indicado por Dilma Rousseff, mas que não deu decisões que pudessem impedir de alguma forma o impeachment da presidente, depois acabou, inclusive, como relator da Lava Jato. A indicação de André Mendonça estava parada desde julho no Senado. Ele conta com apoios políticos esparsos, mas não tem aquela figura do jockey para conduzi-lo pelos caminhos do Senado. Nem mesmo o líder do governo trabalha seriamente pela sua aprovação, e o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, é visto como um dos críticos à escolha de André Mendonça. Mas nessa semana, a indicação deu um passo pequeno, burocrático, mas necessário. A mensagem com o nome de André Mendonça foi finalmente lida e enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Agora, cabe a Davi Alcolumbre, presidente da CCJ e um dos principais adversários da indicação, marcar a data da sabatina. O time do Sem Precedentes completo: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e, novamente, nós temos conosco o Rogério Bastos Arantes, professor de Ciência Política da USP, que vai nos ajudar a dizer como se pode prever como vai se comportar um recém-nomeado ministro do Supremo. Mas, Rogério, eu queria começar com uma outra pergunta para você. No passado, ninguém falava seriamente da possibilidade de um ministro ser indicado para o Supremo e ser barrado. Dessa vez, parece que essa chance existiu ou existe. E é isso que eu queria perguntar para você. Você acha que André Mendonça é um candidato viável? Você acha que existe alguma chance de ele ser barrado pelos senadores? Bom dia, Felipe. Bom dia, Juliana, Diego, Tomás. Prazer estar com vocês mais uma vez, nesse Sem Precedentes. Começando, então, sobre esse ponto acerca da viabilidade da indicação do André Mendonça e a sua aprovação pelo Senado. Você sabe, Felipe, que para a ciência política, o estudo desse fenômeno é quase que a gente considera como um não problema. Talvez até não deveria ser objeto de interesse da ciência política estudar indicações e nomeações de ministros do Supremo para o Senado, para o Supremo, né? Indicado pelo presidente, aprovado pelo Senado, porque a ciência política trabalha em busca das causas dos fenômenos, e para isso ela escolhe o que ela chama de variável independente, que seria a causa do fenômeno, e para que a relação entre essa variável explicativa e o resultado possa ser investigado, é importante que o resultado tenha variação ao longo do tempo, né? Essa variação no resultado, para nós, importa, e é a partir daí que isso se torna um problema de pesquisa. Bom, se você olha para os casos de aprovação de nomes no Senado da República, tirando aqueles folclóricos exemplos do início da República, aos quais alguns ainda recorrem de vez em quando, a série histórica é implacável, né? O presidente indicou, o cara já pode se preparar para vestir a toga, porque ele vai ser confirmado pelo Senado. Então, à luz da série histórica, eu diria, não há outra aposta a fazer senão dizer que André Mendonça, mais cedo ou mais tarde, será confirmado pelo Senado da República. Apostar contra ele é apostar contra o candidato favorito, a carta mais provável que vai sair no baralho, contra o time mais forte numa partida de futebol, e assim por diante, né? Porém, a ciência política, quando ela não encontra um problema de cara, explicitamente colocado para explicação, ela trata de encontrar algum.
e nesse caso a gente também pôde avançar um pouco a despeito dessa série histórica implacável e perceber o quê? Que os presidentes têm muito êxito quando indicam, mas eles não têm na forma e, sobretudo, no timing que eles gostariam. Então, estudar, por exemplo, o tempo que leva para um ministro candidato indicado ser recebido pelo Senado, sabatinado por ele e finalmente nomeado, passa a ser uma variável relevante, porque aí a gente encontra variações. Onde a gente também encontra variações é na quantidade de votos que esses indicados recebem dos senadores, tanto na comissão quanto no plenário. E há variação importante, né, entre os ministros aprovados finalmente. E essas variações, então, se tornaram objeto de interesse da ciência política. Aí, citando especialmente duas colegas, Mariana Llanos e Leane Lemos, que estudaram isso de maneira sistemática, elas mostram, olha, os presidentes alcançam êxito, sempre, mas não da forma como gostariam. E aí elas levantam a seguinte hipótese: esse êxito que os presidentes alcançam com suas indicações, ele é fruto de uma dominância do presidente sobre o Senado, ou seja, o presidente impõe aos senadores a sua vontade, a sua preferência, ou, na verdade, ele se antecipa ao que os senadores querem, não é? E talha um candidato ao sabor da maioria dos senadores, e não exatamente a sua primeira preferência. Então, seria a segunda, a terceira ou a quarta preferência. E, por isso, presidentes teriam êxito, porque, na verdade, não porque eles dominam os senadores, mas porque eles fazem a vontade dos senadores. E, ao fim e ao cabo, tudo dá certo, para ele e para a sua maioria no Senado. Nesse sentido, elas concluem nesse estudo, examinando justamente essas variações, que a hipótese mais provável é a da antecipação, ou seja, o presidente consegue fazer uma leitura da maioria dos senadores e oferece um nome palatável para essa maioria, né? Nesse sentido, o que eu acho que a gente vai discutir hoje é o quanto André Mendonça, pelo seu perfil, pelo seu histórico, pelas suas características, consegue reunir essa maioria de senadores favorável à sua indicação, a despeito de ter sido indicado pelo presidente Bolsonaro, né? Vamos ver o que nossos colegas podem dizer a respeito. Rogério, eu li esse estudo, inclusive, para fazer um texto recente sobre indicações e fui lembrar de algumas delas. E como tem variação, né, de presidente para presidente, o processo é completamente diferente, mudando o presidente da República. Eu lembro que cobria as indicações do presidente Lula, as indicações da presidente Dilma, e tentava encontrar alguma semelhança, e não há. Simplesmente não há semelhança. Talvez essa conversa permanente com a política seja o óbvio, né? Claro que isso tem que ter. Mas, por exemplo, quando a presidente Dilma escolheu Fachin, ou escolheu Barroso, não houve uma consulta. Essa consulta que elas mencionam não precisou ocorrer, no caso do ministro Barroso, por exemplo, porque era um nome consagrado. Ninguém imaginava que ele pudesse ser barrado. Era um nome que estava acima das disputas políticas. No caso de Fachin, era um nome que poderia estar acima das disputas políticas, mas naquele momento, naquelas circunstâncias e por outros fatores, não. E ela também não fez tantas consultas. E lembro conversando com um ex-líder de governo, quando da indicação de um nome problemático, um pouco problemático, que o presidente Lula mandou para o Senado, e esse líder do governo dizendo: presidente, eu garanto, eu faço passar. Mas foi meio a fórceps, foi depois que esse processo de consulta foi sendo feito, já com o nome caminhando. Então é interessante porque é difícil achar até parâmetro para as indicações. Eu acho que cada indicação tinha que ter uma biografia específica, um caminho muito específico, elas são muito diferentes. Diego e Tomás, quem vai primeiro? Diego. Eu tenho aqui, Felipe, você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Esses casos desses ministros que foram indicados porque estavam, de certa forma, acima das disputas políticas. Será que isso ainda ocorre? A gente vai ver isso voltar a ocorrer em indicações para o Supremo, em qualquer governo? Sem dúvida, no governo Bolsonaro, me parece impossível imaginar que qualquer indicação seja percebida como estando acima das disputas políticas. Acho que ela pode estar abaixo do radar ou acima do radar das disputas políticas, né? Mas no radar, no que é visível, no que é compreensível,
mas essa ideia de que é possível ver essa indicação, que você olha e fala, é um nome que atravessa o espectro, que tem um apoio profissional da comunidade, que vai e vem de pontos diferentes, talvez isso fique cada vez mais difícil de acontecer no momento que a gente vive e que vai continuar vivendo daqui para frente com relação ao Supremo também. Então, o primeiro ponto é esse. Diga lá. Que o grande exemplo disso seria Tomás, diga aí. Me parece, assim, o Recondo talvez tenha memória de mais nomes. Quando você fala desse tipo de nome, o grande nome que me vem à cabeça com essa capacidade, na verdade, foi o ministro César Peluso, né, que é sempre dito como alguém que poderia ter sido nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso ou pelo Lula. Que é uma coisa meio... Que uma coisa é alguém que, tendo sido nomeado, seria aprovado, né, mas é mais do que isso, né? Eu acho que é o nome que me faz... Eu não consigo pensar, depois desse, um nome que tivesse essa característica. Assim, eu diria que mesmo a nossa polarização torna isso mais raro, mas eu diria que isso já era excepcional, né? Alguém como o ministro César Peluso, que poderia ter sido nomeado pelo FHC ou pelo Lula, não é uma coisa comum, né? Não é, mas talvez... Mas eu acho, Diego, que não é por ausência de nomes. Certo, sem dúvida, sem dúvida. E a inviabilidade de esses nomes, digamos assim, mais apaziguadores nas disputas políticas, aparecerem num governo que trabalha com conflito. Mas esse é um nome que poderia, do ministro César Peluso, ou eu poderia citar outros, alguns ministros do STJ poderiam passar tranquilamente ao largo de uma disputa política. Certo, mas deixa eu refinar... E outros nomes também da academia e por aí vai. Mas diga, certo, Diego, mas deixa eu só refinar então esse ponto, que eu acho que não é só sobre esse governo, acho que é sobre o papel que o Supremo assume na política. Eu acho que o custo de você indicar um nome que está acima das disputas políticas, né, que não tem nenhuma... não se insere em nenhuma das direções das disputas como elas se colocam perante o tribunal, eu acho difícil, acho isso improvável de acontecer, a quantidade de casos de conjuntura e o destino de atores políticos concretos que estão nas mãos do Supremo nos próximos anos. Então, acho que esse fenômeno pode passar, né? Mas eu acho que na nossa geração, acho que a gente não vai ver esses nomes que, sem dúvida, existiriam, mas eles não vão conseguir colocar a cabeça acima d'água e aparecer como candidaturas nesse momento, pela própria natureza do que o Supremo vem decidindo. Mas eu tenho um outro ponto que eu vou só colocar a partir da fala do Rogério, que Rogério, a gente tem uma observação do governo Bolsonaro já, no caso, que é a indicação do ministro Cássio, né, que foi diferente em vários sentidos do que a gente esperava, foi diferente que o Bolsonaro anunciou uma coisa e fez outra, né, colocou lá uma fila pública de várias pessoas que criavam uma trilha de papel constante, pessoas que tinham que ficar sinalizando posição o tempo inteiro, e quem acabou entrando era alguém que não tinha sinalizado nada, totalmente fora do radar, chega ali cortando por fora, né? A gente já falou isso aqui no Sem Precedente, difícil até entender como que uma posição tão importante é ocupada por alguém, né? Que mecanismos sinalizaram para o presidente que ele poderia confiar no ministro Cássio Nunes Marques, como de fato a confiança se mostrou totalmente justificada, né? Mas o André é um caso diferente, porque o André Mendonça, porque é totalmente público, né? É uma trajetória que foi construída com essa indicação em vista dentro do governo Bolsonaro, uma exposição extrema. A gente também poderia imaginar que a exposição tende a ser ruim, né? A exposição tende a ser um peso para qualquer candidato. Essa era uma regra, né? Essa era uma regra. Essa era uma regra, e, de certa forma, o presidente Bolsonaro também, né, não necessariamente faz todos os cálculos que a gente imagina, que a gente assume que os presidentes fazem, mas o fato é que isso é o custo para qualquer indicação. E aí a questão é, né, como é que alguém que tem uma trajetória tão pública, né, pode gerar ainda dúvidas com relação ao seu comportamento. Isso é uma coisa interessante para a gente explorar. Juliana, e você? Olá, Rogério, bem-vindo mais uma vez. Recondo, Diego, Tomás. Eu vou voltar um pouquinho, então, para a questão do Cássio Nunes, na linha do que o Diego estava falando, né? Acho que, como ele próprio colocou, é um caso que justamente ilustra o oposto da unanimidade, do que cruza espectros, porque era, inclusive, alguém não esperado, né? Mas também ninguém achou que não seria aprovado na sua sabatina. E houve outras pessoas no passado que também não cruzavam, que não eram transversais, que não tinham apoio amplo. Aí lembro, por exemplo, de toda a questão da nomeação do Toffoli, mas que também, uma vez chegando lá, ninguém achava que não seria aprovado. Então, acho que, para além de ser uma unanimidade, eu acho que você
né, não pode ter uma resistência declarada prévia, porque aí realmente é comprar uma briga muito grande, levar um nome que tem uma oposição declarada. E aí, pegando o gancho nessa última fala do Diego, né, o que faz com que o André Mendonça sofra essa desconfiança toda, né? Porque foi uma pessoa, está sendo uma pessoa que está mostrando uma lealdade enorme ao governo em todas as oportunidades que teve, né? Então, eu acho que isso traz também uma outra pergunta, que é lealdade a quem, né? Eu acho que há um risco, né, de mudança, como há essa crítica com relação ao Fachin, né? Se esperava uma coisa, foi lá e fez outra, mas pode ser que haja também uma divergência no tipo de expectativa ou de lealdade que é interessante a quem apoia essa candidatura. Então, talvez um alinhamento que seja relacionado ao presidente não seja o mesmo alinhamento daquela maioria do Senado, ou que a maioria do Senado espera, ou, né, que seja representada ali no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é uma questão que, para mim, surge quando a gente pensa nas razões por que o André Mendonça sofre desconfiança, já que, a princípio, ou pelo menos publicamente, passou em todos os testes de lealdade. Acho que pode ter outros fatores, né, que não estão nesse público, nessa trajetória que a gente acompanhou de lealdade ao governo, ou poderia haver uma questão de que essa lealdade, não é essa lealdade que está em jogo, é uma outra lealdade, um outro tipo de posicionamento que interessa mais aqueles senadores que vão aprová-lo do que essa que ele tem demonstrado com relação especificamente ao governo Bolsonaro. Juliana, desde que começou o governo, e você mencionou isso, é algo bem interessante, o ministro André Mendonça tem se portado ou tentado, dentro do ambiente governo Bolsonaro, de uma forma mais contida e mais estável. E os bolsonaristas mais, como é que eu diria, radicais, acham que ele segura muito o jogo, de que ele passa pano para o Supremo, por exemplo, de que ele, como AGU, defendia o Supremo e impedia que o governo avançasse mais sobre o tribunal em determinadas decisões que consideravam importantes para fazer frente ao Supremo. E aí, nesse sentido, é essa lealdade que talvez alguns bolsonaristas sintam falta. Não é alguém que vá defender o governo dentro do Supremo. E a gente ouve esses comentários, que querem um ministro do Supremo para defender o governo dentro do Supremo. Isso, primeiro, que é indevido. Segundo, que também não sejamos inocentes e dizer que o governo não espere fidelidade do indicado. Mas o que alguns integrantes do governo diziam é que ele impedia o governo de assumir uma briga mais direta com o tribunal, evitando, assim, que o tribunal contra-atacasse, tomasse medidas agora que estrangulam um pouco o governo Bolsonaro. Então, me parece que essa fidelidade ficou demonstrada para fora, mas para dentro do governo, algumas pessoas contestam a fidelidade de André Mendonça e dizem que, assim que ele chegar ao Supremo, ele pode se tornar um traidor, digamos assim, do governo Bolsonaro. Tomás. Olá, Recondo, Juliana, Diego, Rogério, sempre bom você aqui. Eu acho que o que eu queria continuar, então, nessa linha, acho que o que me chama a atenção é o seguinte, como o Rogério começou falando, né, a série histórica é implacável. Aprovados, eles sempre são, né? Então, é de se esperar que a aprovação ocorra. A gente pode discutir, no entanto, que nem toda nomeação é igual, né? Existem nomeações, como se diz, que antecipam o que o Senado quer, então é o presidente que nomeia, mas na verdade já está negociado, por isso que vai ser fácil. Pode ser um presidente que não está antecipando que o Senado quer coisa nenhuma, mas ele é forte o suficiente para não ter que se preocupar com isso. Ou um presidente que não é forte o suficiente para não ter que se preocupar com isso, mas que está disposto a pagar o preço de uma nomeação impopular. E acho que aí que seria a chave, talvez, de algo que eu queria chamar a atenção, que é, por mais que as nomeações sejam aprovadas, normalmente, elas não têm todas o mesmo custo. E um presidente, normalmente, quer fazer muitas coisas, né? Imaginando esse presidente, nesse momento, poderia querer fazer muitas coisas. Ele quer nomear um ministro supremo que seja do agrado dele, certamente. E um PGR que seja do agrado dele. Ele também quer aprovar algumas reformas, né? Ele também quer
se reeleger, e tem algumas medidas que têm a ver com interesses eleitorais no futuro. Ele também quer impedir uma CPI, então assim, tem muitas coisas ao mesmo tempo, e cada uma dessas coisas tem seu custo, né? Então, às vezes, quando isso acontece, né, quando você poderia optar por, eu não vou gastar ficha em uma dessas coisas para eu ter ficha para gastar em outra, porque as minhas fichas não são infinitas, né? Então, eu não vou gastar ficha na nomeação do ministro Supremo, por exemplo, porque eu estou mais preocupado em aprovar essa reforma, ou vice-versa, né? Eu não vou... E aí que eu chamaria atenção, qual é o custo da aprovação de um ministro como André Mendonça hoje, se tem esse custo, né? Esse custo em termos de o que o governo vai ter que entregar, né? Se em certa medida já aconteceu, na medida em que houve esse acordo com o Centrão, então se isso já faz parte do pacote do acordo com o Centrão, já está pago, né? Poderia ser uma discussão, mas esse é um tipo de preocupação. Por que o governo estaria disposto a nomear alguém impopular, alguém que teria custo, né? A vantagem de você nomear alguém suprapartidário, ninguém nomeia alguém suprapartidário necessariamente porque é bonzinho. Você nomeia alguém suprapartidário, às vezes, porque é uma nomeação que vai ser mais barata para você. E que é adequada, que resolve o teu problema, né? Em alguns contextos. Ou então, num cenário de extrema fragmentação, talvez alguém suprapartidário seja o único nome que seria aprovado, né? Ninguém vai aceitar um nome que seja muito ligado ao grupo do outro. É o tipo de situação, às vezes, em que você que explica nomeações suprapartidárias. Se o quórum para aprovar fosse maior, né, se a gente faz uma super maioria para o ministro Supremo, provavelmente seria o tipo de coisa que aconteceria. O que a gente tem de estudo de pesquisa de processo de nomeação, às vezes enfatizam isso, que quórums mais elevados de nomeação tendem a levar a nomes mais neutros, tendem a levar a nomes, porque você tem minorias com poder de veto, então como você tem que aceitar, não é o nosso caso. Então, eu chamaria só atenção para... Eu terminaria falando, então, que eu acho que aprovado vai ser, mas parece que é uma nomeação que tem algum custo. Por que o governo estaria disposto a arcar com esse custo? Por que o governo estaria disposto a... Você já respondeu isso. A importância, com o crescimento do Supremo, com a importância do Supremo no cenário político e a importância de ministros individuais do Supremo, né, faz com que valha muito um ministro do Supremo. É algo que vale a pena. É algo que fica lá por muito tempo, inclusive nomear ministros jovens, né, como o caso de novo, né, tanto Cássio Nunes como André Mendonça ficaram por muito tempo no Supremo, provavelmente, e alguém que seja de confiança. E daí que vem a única dúvida, que será que ele é de confiança mesmo? Ele certamente fez tudo no seu processo até agora para demonstrar que sim. Mas o curioso é que a política é implacável, né? Às vezes quem demonstra demais gera desconfiança do tipo, será que é de confiança de verdade depois que estiver lá? Será que depois que estiver lá vai de fato fazer aquilo? Como é que a gente separa quem está fazendo isso só para ser nomeado, né? Pensando, inclusive, no oposto do Cássio Nunes politicamente, né? A gente não sabia como que o Cássio Nunes seria, né? Aparentemente, talvez ele tivesse informações que nós não tínhamos, né? Talvez ele tivesse motivos para confiar que o Cássio Nunes se alinharia com o governo nas suas decisões no futuro, mas para quem olhava de fora, não tinha nenhuma grande demonstração pública disso. O André Mendonça parece que quase o oposto. Se as desconfianças existem, seriam desconfianças de quem acha que talvez quem mostra antecipadamente alinhamento demais possa estar entregando algo apenas de olho na nomeação, né? Pois eu insisto, Tomás, desculpe, mas eu insisto que para alguns bolsonaristas ele demonstrou de menos, e para fora, parte da opinião pública e alguns senadores que estejam receosos ainda do governo Bolsonaro, talvez ele tenha demonstrado demais. Sim. Então veja em que ponto a figura está. Você tem razão. Esse é um bom ponto, e eu acho que eu terminar falando isso, pensando por que esses bolsonaristas acham que ele demonstrou de menos, né? Dado que a nossa impressão é que ele demonstrou demais, né? Uhum. Eu acho que o ponto que marcou todo mundo, muitas coisas aconteceram, muitas manifestações, mas seja a posição dele indo atrás de pessoas que ofenderam o Bolsonaro, mas especialmente o que chamou a atenção foi o discurso dele, que ele fez no plenário Supremo, na ostentação dele em relação à abertura de cultos, né, que foi um discurso completamente fora do tom, né, que parecia realmente mostrar um alinhamento completo
com a visão do governo Bolsonaro em relação a isso. Mas talvez seja porque esses bolsonaristas queriam isso todo dia, queriam mais daquilo, que acham que aquilo uma única vez foi pouco, tinha que ser sempre daquele jeito. E daí eu acho que viria a posição institucional do André Mendonça, né? Tem um limite do que alguém que é AGU pode fazer em relação ao Supremo, porque no outro dia você tem que estar lá pedindo, e você vai ser julgado também se você não, pela sua incapacidade, né? Pela sua ineficiência, por ser. Então, eu acho que talvez se ele fosse ministro de outra coisa, talvez se ele fosse inclusive ministro da Justiça, né, como ele foi por algum tempo, talvez ele tivesse uma posição em que ele pudesse ter posições mais críticas. Mas é muito difícil para alguém que é AGU, que está lá o tempo inteiro pedindo para o Supremo, né, pedindo algo para o Supremo, me atenda, me conceda, por favor, me defira isso, que essa pessoa também seja o crítico mais radical do Supremo de maneira geral. Exatamente. E de ministros específicos. Então, acho que também tinha um limite. Só para dizer assim, não sei se talvez se o André Mendonça tivesse uma outra posição, ele fosse capaz de fazer isso. Tinha um pouco também de que o AGU tem um limite do que o AGU pode fazer. Rogério. Então, a gente está aqui no sem precedentes, mas vamos olhar os precedentes nesse caso para ver o que eles nos iluminam, né? Se a gente olha para essa série histórica implacável e tenta imaginar como vai ser a aprovação ou não dele no Senado e depois sua performance no tribunal, Felipe, é bom lembrar, assim, que ceteris paribus, quando o presidente indica alguém mais do campo da magistratura, de uma carreira jurídica de longa duração, conhecida, e, portanto, com decisões já proferidas que permitem tanto ao presidente quanto à classe política conhecer o indicado, em geral, eles são aprovados com um número de votos maior, tanto na comissão quanto no plenário do Senado. Quando o nome está mais aderido ao presidente, seja porque ocupou seu Ministério da Justiça, seja porque o defendeu como advogado-geral da União, ou exerceu algum cargo muito próximo dele, aí você já observa que a quantidade de votos favorável ao indicado diminui, e a quantidade de votos contrários e de ausências e abstenções entre os senadores aumenta a divergência. Interessante fazer um parêntese, porque esse fenômeno tem sido observado também na experiência da Suprema Corte americana, que de anos para cá tem visto presidentes indicando mais candidatos oriundos da magistratura do que políticos, digamos assim. Porque lá também a regra é a mesma e permite ao presidente uma latitude grande na sua indicação. E o que a literatura diz, não é que o presidente está fazendo uma escolha por magistrados, ele está fazendo uma escolha, ele e a classe política, por alguém que eles conhecem mais, porque já tomou muitas decisões antes, como juiz, e, portanto, dá a conhecer sobre o que provavelmente se pode esperar dele num tribunal. E de pessoas que não exerceram esse cargo de magistrado, fica mais difícil você prever como é que o sujeito vai se comportar depois de sentado naquela cadeira. Que aquela cadeira lá transforma as pessoas, né? Ela entrega vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, e aí sabe-se lá o que o sujeito pode fazer a partir dali. Mas olhando a nossa série histórica, o que a gente vê? Todos os presidentes fizeram esses dois tipos de indicação e, portanto, no primeiro caso, indicaram homens de sua confiança quando tinham mais de uma vaga para preencher. Se você pegar o Collor de Mello, um perfil um pouco diferente, evidentemente, tanto o governo quanto o indicado que eu vou citar como exemplo, mas ele indicou o Rezec como depois que o Rezec foi ministro de Estado do governo Collor. E aí você vê a quantidade de votos contrários ao Rezec no Senado foi muito grande. O Fernando Henrique indicou não só o Nelson Jobim, que passou bem pelo Senado, porque era um político da confiança da classe, então foi tranquilo, mas ele indicou o Gilmar Mendes, que foi um dos primeiros casos mais polêmicos, controversos, que a sabatina rendeu e que a votação foi dividida. Por quê? Porque era um advogado do presidente. O Lula, mesmo no auge da sua popularidade, garantiu a nomeação de Toffoli, mas com desgaste, também em termos de votação no Senado. No caso de Dilma, ela nem se atreveu a indicar um advogado da sua confiança, no sentido de alguém que tinha exercido cargos no governo ou muito próximo dela. Mesmo tendo recorrido a perfis mais neutros, teve muita dificuldade, seja com Rosa Weber, seja com Fachin, que bateu o recorde de votos contrários
na indicação, na nomeação e aprovação pelo Senado. Alexandre de Moraes também foi um homem de confiança do presidente Temer, depois de ter exercido o cargo de sua confiança, né? E também sofreu resistências por essa razão. Então, voltando ao precedente no singular do governo, especificamente Bolsonaro, o primeiro indicado dele não foi desse tipo, né? O primeiro indicado dele, que foi Cássio Nunes, foi um nome talhado para agradar a maioria do Senado da República, numa chave, e eu diria, foi por isso surpreendente, não exatamente bolsonarista, mas anti-lavajatista, à qual o presidente Bolsonaro e parte da sua base aderiu depois da posse na presidência, tornando-se anti-lavajatista. Por isso, Cássio Nunes recebeu a resistência de senadores que se elegeram na onda bolsonarista, mas são mais bolsonaristas do que o presidente, se você eleger como variável-chave a campanha contra a corrupção. Então, senadores muito identificados com essa causa desconfiaram do Cássio Nunes e do seu chamado garantismo, e não lhe emprestaram apoio público na sabatina e não votaram nele no plenário. Então, nessa segunda indicação, o presidente Bolsonaro se arriscou um pouco mais nesse sentido, né? Ele deixou de talhar um candidato do agrado da mesma maioria que aprovou Cássio Nunes, de tal modo que a maioria que vier aprovar André Mendonça vai ser diferente da maioria que aprovou Cássio Nunes, porque ela vai atender a outros tipos de interesses entre os senadores. Por exemplo, os senadores lavajatistas têm muito mais simpatia pelo André do que tinham pelo Cássio. Exatamente. Já os senadores umbilicalmente ligados ao presidente, interessados no desmonte do lavajatismo, talvez não confiem tanto, por paradoxal que seja, no nome indicado pelo presidente, mesmo tendo sido seu advogado, e eu estou falando aqui em termos genéricos, né, como advogado-geral da União. Então, o perfil de André Mendonça, ele é um pouco mais imprevisível do que o de Cássio Nunes. Cássio Nunes trazia, paradoxalmente, por mais desconhecido que fosse, ou que seja, e que ainda é, ele tem um histórico que emprestou, tanto ao presidente quanto à maioria dos senadores, uma confiança para aquilo que essa maioria política, nesse momento, queria, né? Agora, no caso de André, ele traz na sua bagagem elementos que produzem mais imprevisibilidade e desconfiança e, portanto, dificuldade de configuração dessa maioria entre os senadores. E aí, então, a gente pode conversar sobre o que se espera dele uma vez sentado naquela cadeira. Rogério, eu vou me atrever, antes de passar a palavra para o Diego, a discordar de um ponto de você. Para mim, o Rogério é bastante previsível, e esse é o problema. Ele trabalhou em todos os acordos de leniência da Lava Jato. Sim. Ele tem uma proximidade, tinha com o Moro, que indica quem ele vai ser nesse aspecto. Sim. Afora a atuação na AGU e também a questão religiosa, e religiosa que eu digo, faz parte dele essa visão de mundo, não para assuntos de costume, não é nem isso, mas da relação com a política, da relação com o direito. Eu acho que está muito claro, e por isso alguns bolsonaristas não o veem com bons olhos. E fazendo só uma última comparação, Rogério, voltando um pouco mais no passado, homens de confiança do presidente e resistências no Senado, voltando bastante. Hermes Lima, que foi primeiro-ministro lá no governo João Goulart, quando indicado para o Supremo, teve 29 votos a favor e 23 contra. 29 a 23. Era uma demonstração, obviamente, de uma oposição ao governo e que ele penou ali para passar. Outros ministros indicados por João Goulart não tiveram esse mesmo problema, mas Hermes Lima sofreu esse problema. Aliomar Balieiro, depois indicado pelo governo militar, mas por outras razões teve 22 votos a 20, mas, de fato, algumas indicações aí mostram que um homem de confiança mesmo do presidente pode ter problemas. E André Mendonça não necessariamente é um homem de confiança do presidente. Como disse um assessor do presidente, ele estava no lugar certo, na hora certa, com o presidente não conseguindo se desvencilhar de uma promessa que fez do terrivelmente evangélico.
Diego. Só ligando uma coisa que o Rogério falou com o que o Tomás tinha falado, né? Ele tem essa trajetória pública, ele se comportou publicamente, pagou o preço de assumir posições controversas sobre vários temas para se alinhar com o Bolsonaro. Mas aí o Rogério falou, bom, o próprio Tomás falou, será que você não está agindo assim para conseguir a vaga? Será que isso não é necessariamente... será que isso é um bom indicador de como você vai se comportar quando você estiver na posição de independência? E aí tem o ponto do Rogério, né? Você indicar pessoas que já foram juízes há mais tempo, tem essa vantagem informacional. A pessoa já está decidindo, mas não que ela não esteja pensando em uma nomeação para o STJ, quem sabe, como era o caso do Cássio, né? Mas a pessoa já se posicionou em posições que tinha independência, não foi o caso do André ainda. E eu ia só colocar uma comparação, pensar naquela indicação que o Bush fez da advogada da Casa Branca, a Harriet Miers, lá, o Bush filho, e é interessante que o próprio Partido Republicano não endossou, né? Ele teve que retirar a indicação, e ali era uma situação reversa, né? Achavam que era lealdade pessoal demais ao presidente, mas que ideologicamente não era confiável, né? Talvez o caso do André, com exceção da Lava Jato, que é ambígua mesmo, né? A posição dele, ele talvez seja ideologicamente alinhado, mas não se sabe como é que ele vai pessoalmente agir nesses casos em que o impacto possa ser muito grande para o presidente. Então é um pouco a situação reversa do Bush com a Harriet Miers. Tomás. O Diego acabou falando algo que eu ia falar, então eu vou complementar, explicitar algo, que é a questão dos juízes poderem gerar mais previsibilidade, por causa da independência, mas até menos da independência, como o Diego falou, porque o juiz que está ali no Tribunal Federal pode estar querendo ir para o Supremo um dia, então talvez ele não esteja tão independente assim. Mas é a falta de você ser capaz de escolher necessariamente sobre o que você vai se pronunciar. E você também não tem a defesa de, eu sou um advogado, eu tenho que falar o que quer, eu sou advogado do presidente, ninguém sabe qual é a minha posição, estou defendendo o governo. Ou então, por isso, inclusive, que eu ia falar, acadêmicos são os mais suspeitos de todos, em alguma medida, porque acadêmicos têm uma grande liberdade para escolher sobre o que fala e o que não fala. Ninguém é obrigado a escrever um artigo sobre um tema que você fala, e se eu falar isso, se eu disser o que eu realmente penso sobre isso, daqui 10 anos, daqui 20 anos, isso vai me dar problema. Então, acadêmicos são particularmente suspeitos pela sua capacidade de escolherem. Eu posso, você não precisa falar sobre aquilo. Juízes, eu sou o oposto. Juízes, chegou um processo na sua mesa, você pode tentar sair por uma questão procedimental para não entrar no mérito, tem coisas que você pode fazer, mas você vai ter que decidir. E claro que assim, a gente pode pensar temas que são importantíssimos na política americana, que seriam outros. Aqui hoje, por exemplo, seria como que você se decide, por exemplo, em questões penais, talvez seja muito importante hoje em dia, diante do contexto da Lava Jato especificamente. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, claro, um dos temas principais é aborto, outro é regulação de armas, o outro é regulação de financiamento de campanha e liberdade de expressão. Então esses temas tendem a aparecer. Se você ficar uns 10 anos num tribunal federal lá, vai passar pela sua mesa. E você vai ter que decidir. Então só chamaria atenção para isso. Acho que explicitar. O que o juiz muitas vezes não tem é o poder de escolher sobre o que ele fala. E daí tem esse paradoxo na política americana, que o Diego mencionou nesse caso da nomeação do George W. Bush, que às vezes a nomeação mais política vai ser a do juiz, porque o juiz você sabe de verdade como ele vai decidir, não é porque ele é neutro, não, porque você está escolhendo, você não está nomeando qualquer juiz, você está nomeando um juiz que você sabe que vai decidir aquelas causas políticas da maneira como te interessa. E não é porque ele é visto como neutro, No contexto ainda, especificamente dos Estados Unidos, em que esses juízes federais são nomeados pelo presidente já passam pelo Senado. Ainda tem esse outro detalhe lá, que é o fato dessa pessoa já ter passado por uma sabatina. A coisa mais próxima disso que a gente teria analogamente no Brasil seria o PGR. O PGR é alguém que já passou por uma sabatina. Você poderia imaginar como que ele se comportaria numa sabatina para o Supremo, tendo passado já para o PGR. Isso era algo que jogava a favor do Aras, em certa medida, por mais que tenha várias outras coisas que jogavam contra a sua nomeação, mas isso era também algo que o facilitava. Alguém que só foi aprovado no passado, talvez seja mais facilmente aprovado depois. E os ex-PGRs foram bem na sabatina com uma
exceção apenas, em termos de voto, né? Quantidades de voto. Juliana. Eu queria só fazer algumas ponderações com relação ao que foi dito. Assim, o Tomás colocou essa questão da magistratura, né, da obrigatoriedade de decidir sobre certos temas, mas também acho que, nesse sentido, existe uma expectativa de coerência, né, entre aquilo que foi decidido no passado e o que vai ser decidido na Suprema Corte. É claro que tem um custo de divergir daquilo que já se decidiu, mas também não é impossível, né? Dependendo do perfil do ministro ou da ministra, acho que isso pode ser visto, né? Arrumar na nova posição, né, razões para mudar o seu posicionamento, e acho que isso também tem a ver qual magistratura, né? Que tipos de casos que foram decididos, onde que essa pessoa estava e também como que ela entrou na magistratura, se é um juiz ou juíza de carreira ou se entrou por um quinto da vida e tudo mais. Mas uma outra questão que eu queria levantar também é quais são as diferenças, né, dessa corrida que a gente está discutindo, dessa nomeação e da possibilidade de traição e tudo mais, com relação à nomeação do PGR, que está em aberto também, que inclusive já foi até agendada, né? Que acho que isso é uma preocupação. O Rogério mencionou aquele pacote de atributos, né, que você ganha quando vira ministro do Supremo Tribunal Federal. No caso do PGR, não vem todos esses atributos, né? Então, sabe-se que dali a 2 anos aquele PGR vai estar numa nova corrida para alguma outra coisa, talvez buscando um Ministério da Justiça, talvez buscando Supremo. Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente pensar também em potenciais traições nesse sentido, né? Do Augusto Aras da vida sendo reconduzido, se ele quiser se alinhar com um novo momento político que possa levar ele a um novo lugar no futuro para o qual ele esteja mirando. Então, acho que é interessante pensar nessas comparações, já que esses dois processos estão correndo em paralelo, e não só em paralelo, né? Em alguns momentos até se cruzando, já que a gente sabe que o Augusto Aras, atual PGR, também está numa corrida pelo Supremo, ainda que ali um pouco correndo por fora, mas um pouco na expectativa de que, se não for o André Mendonça, pode ser ele, né? E um outro fator que eu estava pensando é em que medida o sistema, né, ou os outros potenciais indicados confiam que o André Mendonça será, de fato, nomeado, né, já que já foi indicado. Então, se essa corrida ainda está acontecendo ou não. Acho que esse agendamento da sabatina do Aras, em algum sentido, mostra que para ele talvez não esteja mais, mas vamos ver, né, como é que vai ser, mas parece que para ele já foi, ele está fora dessa corrida, mas, enfim, uma coisa que eu fiquei pensando é em que medida os outros agentes aí que estavam com essa expectativa, que estavam trabalhando mais ou menos às claras por essa vaga, se conformaram ou se ainda estão nessa corrida. Acho que esse também é um termômetro interessante para saber em que medida essa nomeação de fato vai se concretizar ou não. A gente tem ouvido algumas movimentações, todo mundo meio na expectativa, vai ter voto ou não vai ter voto, André Mendonça vai ou não vai essa indicação, mas como o Rogério falou, o cálculo é de que passa, o problema é saber quando passa. Agora, Rogério, eu queria te fazer uma pergunta mais em aberto. É possível prever como um ministro do Supremo vai se comportar? Aí nós temos, como você falou, variável tem de monte, e no passado a gente viu. O Tomás falou de juiz de carreira, né? Falou do Peluso, que era uma indicação, digamos, suprapartidária, mas nós temos hoje o outro juiz de carreira, Luiz Fux, que teria hoje uma avaliação completamente diferente, talvez no Senado, de quando foi indicado, né? Foi aplaudido de pé assim que chegou a sabatina, hoje sofre algumas críticas, e no passado sofreu algumas críticas no Senado também. Mas eu queria te perguntar isso objetivamente. É possível, e com base em quê, mais ou menos prever como vai atuar um ministro do Supremo? É possível prever, e é possível prever com base na sua trajetória pregressa, Felipe, mais do que a indicação, a origem da indicação, a origem política do momento da indicação e a sua aprovação pelos senadores. Porque se você, para tentar ser objetivo na resposta à sua pergunta, eu associaria o perfil do André Mendonça, na eventualidade de ele ser confirmado, aos perfis que eu já citei de Gilmar Mendes,
Toffoli e Alexandre de Moraes. E eles têm como características comuns ou em comum, principalmente essa experiência de advogar pelo Poder Executivo. Por exemplo, no caso do André Mendonça, a oposição vai criticá-lo pelas atitudes que ele tomou, por exemplo, naquele caso do dossiê antifascista, ou algumas ações que ele, como ministro da Justiça, fez em defesa quase que pessoal do presidente. Mas eu lembraria que o Gilmar Mendes, muito entre aspas aqui, né, fez coisa muito pior desse ponto de vista, da defesa encarnecida da presidência da República que o indicou naquele momento, e por isso a oposição ao governo Fernando Henrique, na época, foi muito dura, não é, na sabatina, e muito dura no processo de nomeação do Gilmar. Ele foi marcado por isso, né, durante toda a sua trajetória, em seguida no Supremo, por esse desgaste, né. E eu acho que o André vai provavelmente passar também por isso, mas ele traz essa experiência de defender o Poder Executivo, que outros ministros do tribunal não têm. E isso empresta a ele, uma vez na cadeira, algumas características. Um certo voluntarismo ele há de ter, como Alexandre tem, como Gilmar tem, como Toffoli, de maneira um pouco mais tímida, teve ao seu modo. Por exemplo, quando na presidência do tribunal se lançou a um grande articulador entre os poderes. Então, esse voluntarismo político vem junto de ministros com esse tipo de trajetória. Essa é uma característica que a gente pode esperar do André no tribunal. A outra é a defesa do Poder Executivo quando, por vezes, o Congresso atua contra, mas não só o Congresso, quando o Ministério Público independente que nós temos no Brasil atua contra o Poder Executivo, quando os interesses corporativos da magistratura e das carreiras jurídicas atuam contra, é possível esperar do André Mendonça alguma resistência em relação a esses interesses e ações que estão presentes no dia a dia do tribunal, como a gente sabe, porque ele aprendeu que o Poder Executivo no Brasil também precisa ser defendido. Assim faz Alexandre, assim faz o Gilmar, assim faz, também mais timidamente uma vez, o Toffoli. Eu associaria no nosso sem precedentes, a esses precedentes, o provável André Mendonça que a gente vai ter no tribunal. O que ele traz de incógnita, e eu falei de imprevisibilidade, você divergiu de mim, e aí eu termino, diz respeito, na verdade, Felipe, à expectativa que esse perfil produz sobre os senadores, e como essa maioria no Senado vai se formar em seu apoio. Não é pela falta de elementos da sua trajetória. Você bem lembrou, ele tem passagem pela CGU, e nessa passagem ele ganhou prêmio Inovare por conta das suas ações de combate à corrupção. Quando ele depois passa ao papel de liderar acordos de leniência, você já vê um André Mendonça menos combatente da corrupção e mais tentando encontrar um equilíbrio de interesses que os acordos de leniência exigem. Uhum. E aí ele se torna um pouco mais equilibrado na sua conduta no que diz respeito a esse quesito, que é absolutamente sensível para os senadores hoje, né? O lavajatismo ainda não desapareceu por completo e suas instituições e atores também não. Essa indicação, por mais que a de Cássio Nunes tenha resolvido em boa medida essa equação, a do André ainda tem que responder a interesses antilavajatistas no Senado, né? E, por fim, um certo elemento de independência que ele também traz na sua trajetória pode se traduzir, em seguida, numa independência muito rápida em relação aos interesses pessoais do presidente. E, por isso, ele também desperta desconfiança na base bolsonarista de sangue, né? Não na base bolsonarista ideológica, que confia mais nele, pelo seu passado de combate à corrupção e etc., do que os bolsonaristas de sangue, que temem esse tipo de conduta. E, para terminar, eu acho que a gente não pode deixar de registrar o aspecto religioso. André Mendonça é religioso antes de Bolsonaro, antes do bolsonarismo, antes de vir para a cena pública.
ele é pastor presbiteriano desde muito cedo. Então, ele tem convicções religiosas genuínas e não politicamente instrumentalizadas para chegar a essa vaga, porque o presidente um dia prometeu que nomearia um terrivelmente evangélico. Ele é religioso antes de ser político ou de se tornar um nome para o Supremo. E aí, como o tribunal tem na sua pauta muitas questões relativas a hábitos, costumes, valores, questões morais, e etc., pode ser que isso também tenha algum impacto na sua performance no tribunal. Rogério, quando eu até falei de aspecto religioso, já passo a palavra para o Diego e para o Tomás, inclusive, era também da conduta, aquela conduta do homem religioso que busca o certo e errado, e que tem na religião também a sua referência para isso. E ele, como você disse, genuinamente, até a palavra uma vez conversando com ele, eu não sei se ele mencionou isso, mas caberia, o terrivelmente é genuinamente, ele é mesmo, em todos os aspectos. Então, isso determina muito a vida dele, o comportamento dele. Talvez algumas pessoas o vejam em fotos, toda vez que ele abraça alguém, ele baixa a cabeça. Tem uma coisa de humildade da religião, tem muito de religião nele, muito mesmo, em todos os sentidos. Diego, Tomás. O Rogério falou desse ponto que eu acho bem central, né, de carreiras que denotam uma sensibilidade esperável com relação às margens de atuação e aos imperativos de atuação do Poder Executivo, né? Acho que esse é um bom ponto, porque é importante conciliar essa previsibilidade possível com o fato de que presidentes se desapontam com seus indicados no Brasil e no mundo, né? Esse não é um fenômeno raro. O presidente que 10 anos depois vai dizer, nossa, errei. E quando você vai ver em detalhes, normalmente é porque a agenda mudou, né? Porque quando o candidato, quando o indicado ao Supremo, né, sinaliza suas posições, tem uma trajetória, às vezes, dali a 5, 10 anos, a pauta pública muda, o tribunal enfrenta temas sobre os quais ninguém tinha ideia e o presidente que indicou, então, fica desapontado. Isso é absolutamente normal. Mas, se você tem alguém com esse tipo de sensibilidade para argumentos oriundos, né, da necessidade de preservar o funcionamento da operação do Poder Executivo, isso é uma coisa mais constante do que a agenda, né? A agenda muda, mas esse argumento sempre vai aparecer e sempre vai ter lugar. E essa experiência, portanto, sempre vai acabar tendo algum efeito. Acho que essa é uma boa maneira de pensar o que pode fazer diferença. E sobre a questão eu queria só mencionar um ponto, né, sobre essa prerrogativa do Executivo, a ação do Executivo. Eu acho que, me parece, uma das principais críticas que deveriam ser feitas ao André Mendonça, além de várias, mas uma que eu acho importante enfatizar é como ele atuou na pandemia, né? O AGU, durante a pandemia, não foi simplesmente, né, não foi um burocrata, foi uma pessoa que ajudou a viabilizar, com teses jurídicas e posições jurídicas públicas, uma estratégia bastante responsável do governo federal, que teve consequências drásticas em vários aspectos, e isso é uma coisa que passou um pouco ao largo, assim, né? É curioso imaginar como é que um ator que foi tão central para a estratégia do Bolsonaro na pandemia não foi cobrado, por exemplo, na CPI da pandemia, espero que seja na sabatina, né? Mas isso é mais uma manifestação dessa sensibilidade, né, extrema, injustificada em muitos aspectos nesse caso, mas eu acho que é esse tipo de postura que um ministro com essa sensibilidade poderia ter e que me parece que, nesse caso, fora do eixo, fora do que foi justificável. Tomás. Enfim, voltando a algo que a gente fala bastante aqui, né? Eu tenho uma citação que eu sempre menciono, né? Que é: eu acredito de maneira geral, como muitas pessoas acreditam, que juízes, a gente quer saber como que ele vai decidir no futuro, né? Para a gente falar sobre como esse juiz especificamente vai decidir no futuro, você perguntar como que juízes em geral decidem, né? E, em geral, os juízes fazem aquilo que eles preferem, moderados por aquilo que eles acreditam que eles devem fazer, limitados pelo que eles conseguem fazer. Acho que isso é quase incontroverso. Muito do que a gente está falando aqui é a gente tentar identificar, então, o que o André Mendonça prefere, quais são as suas preferências, quais são as coisas que ele quer, que, dada a possibilidade de fazer, ele gostaria de ver realizada no mundo, né? E uma outra coisa que a gente está vendo aqui, que não é a mesma coisa, é o que ele acredita que ele deve fazer, né?
em que medida existem certas normas institucionais, jurídicas, legais, que limitam, às vezes, o comportamento dele. Né? Às vezes eu quero algo no mundo, mas eu não posso. Eu tenho uma crença forte, separada, não é a mesma coisa, de que por mais, por exemplo, por mais que eu seja uma pessoa religiosa, eu tenho o direito constitucional brasileiro defende um Estado laico. Então, por mais que talvez pessoalmente essa pessoa gostaria de ver uma realização de valores religiosos no mundo de maneira geral, ele entende que ele não pode fazer isso porque a Constituição não permite, por exemplo. Ou então, né, no caso da pandemia também seria um exemplo. Né, talvez eu tenha uma preferência, uma coisa que eu queira fazer no mundo, que seja talvez no caso defender os interesses do presidente da República, mas eu sou limitado por certas, né, crenças de que por mais que eu queira defender esse governo, existem certas coisas que são mais importantes, ou que são suprapartidárias, suprapolíticas, que são, né, inclusive científicas. Né? Existe um consenso científico de que um determinado tratamento não deveria, não produz efeito, ou que a utilização de máscaras, isolamento social é importante, ou que a vacina é o que vai fazer toda a diferença, e eu, por mais que eu tenha uma preferência no mundo, eu diria o seguinte, me chama a atenção, talvez, que o que a gente tem falado até agora é que parece que o futuro ministro do Supremo, André Mendonça, se ele se tornar, é alguém que tudo que a gente aparentemente sabe sobre ele é tentar identificar quais são as suas preferências. A gente não identificou muito, ou pelo menos eu não identifiquei muito, em que medida existem certas crenças de certos limites que a Constituição estabelece, ou que o direito estabelece, o que certo respeito a certas práticas institucionais limitariam o que ele deveria fazer. Né? Por isso volta tanto, por exemplo, no exemplo do discurso que ele fez na sustentação oral dele no Supremo. Ela parece ser completamente compatível com as suas crenças pessoais religiosas, no caso. Certamente aquilo indica quais são as suas preferências. Mas o que aquilo gerou preocupação é que indica também que ele estava disposto a deixar de lado uma visão laica da Constituição, uma visão, inclusive, mais diversa da Constituição, porque a fala dele não foi simplesmente religiosa, ela foi profundamente cristã, né, uma perspectiva específica do cristianismo, não era nem genérica de várias outras religiões, como poderia ter sido, e deixou de lado, então, aparentemente, né, os limites da prática, do que se pode fazer, do que a AGU pode fazer, seja pelo que a Constituição estabelece, seja pela prática institucional, o ethos da profissão, o ethos do que a AGU, como deveria se comportar no plenário do Supremo, não foi um limite para ele. Então, eu diria isso, eu acho que é muito difícil a gente saber, eu não vi ainda grandes previsões sobre limites institucionais para o comportamento do André Mendonça. A gente parece que ele é alguém que vai fazer aquilo que ele prefere. O que chama atenção, no entanto, e daí agora concordando com o Diego, a gente não tem como saber as preferências das pessoas sobre tudo. É por isso que a gente não consegue prever comportamento. A gente, seja porque as pessoas nunca se manifestaram sobre certas coisas, seja porque às vezes as pessoas não têm, eu não tenho como ter uma preferência sobre algo que não existe, sobre algo que só vai surgir na discussão política daqui a 20 anos. E eu encerraria falando, então, uma coisa sobre, vamos olhar para o passado. Né? Então, se a gente olha para o que está acontecendo no Brasil hoje, o comportamento do ministro Supremo, não é surpreendente que a gente tenha apenas 2 ministros, basicamente, que consistentemente atuam em temas de direitos trabalhistas de maneira a defender garantias dos trabalhadores na Constituição, né, que são Rosa Weber e Fachin, que são claramente os 2 ministros que tinham no seu histórico, Rosa Weber como a Justiça do Trabalho, Fachin na sua maior proximidade com o Partido dos Trabalhadores, um certo comprometimento com essas ideias. A gente continua a ver eles defendendo. Não é surpreendente, não dá para a gente dizer que a gente está decepcionado com outros ministros que estão no Supremo, que eles, não é que eles diziam algo, eles nos surpreenderam nas suas preferências. Não. Então, eu só chamaria a atenção para o fato de que nós tivemos um Partido do Trabalhador no país por anos, que foi capaz de nomear 8 dos 11 ministros do Supremo, e você pensaria o que seria, talvez, a coisa mais importante para o PT? Poxa, garantias trabalhistas. Qual que é o tema mais historicamente relevante, ideologicamente, para esse partido? Garantias trabalhistas. O PT aparentemente não estava nem um pouco preocupado nas suas nomeações em garantir ministros que fossem ser grandes defensores dos direitos trabalhistas na Constituição.
Talvez, em parte, não porque isso não fosse importante para o PT, mas porque isso não estava em pauta. Se você vai ser o partido majoritário e você é o partido que está controlando as emendas da Constituição e as reformas trabalhistas, você não precisa de um ministro que defenda o direito trabalhista. Você só precisa de um direito trabalhista quando você saiu do poder e agora vem uma reforma trabalhista liberal do outro lado e você não protegeu, você não nomeou. Então, eu chamei a atenção para isso. Mesmo quem pode nomear, e mesmo quando a gente tem essas indicações, não é necessariamente isso que o governo vai fazer, porque às vezes ele não está preocupado com aquele tema, né? Eu diria... Mas eu até iria mais longe. É isso que eu acho que por causa do André Mendonça é isso que a gente chama atenção. Qual é a grande preocupação hoje? Nós temos duas grandes preocupações hoje. Acho que uma é a Lava Jato e a outra é, pessoalmente, a defesa dos interesses do Bolsonaro e sua família. O curioso é que talvez no mundo ideal, você imagina que um presidente indicaria então alguém que atendesse ambos os interesses. Seria uma nomeação que ia conseguir consenso. Aparentemente isso não estava disponível para o Bolsonaro, ele não quis fazer. Alguém que ia ser capaz de juntar as duas coisas para os seus interesses. Talvez o Cássio Nunes tenha sido essa pessoa, em certa medida. Talvez se mostre essa pessoa que seja capaz de juntar as duas coisas. No caso do André Mendonça, não parece ser essa a visão que as pessoas têm, e por isso a desconfiança. Desculpa, Felipe, você ia falar, eu só estava encerrando. Imagina, só lembraria, voltando um pouquinho no passado, fazendo uma distinção, na minha percepção, inclusive o presidente Lula, quando fez a reforma da Previdência, o que levou uma revolta, inclusive, de parte do PT e a criação do PSOL em razão disso, ele indicou alguém que era contra a reforma da Previdência. O ministro Aires Brito já tinha escrito texto sobre isso e deu uma confusão no governo, porque foram cobrar o Márcio Tomás Bastos. Como é que se indica para o Supremo alguém que é contra a reforma da Previdência? A primeira reforma que a gente vai ter que fazer. O outro ponto é, às vezes, alguns presidentes, a gente viu em algumas indicações, escolhendo por uma questão, por um fator mais pessoal, de postura diante da opinião pública. Por exemplo, uma coisa que irritou muito o presidente Lula nas primeiras indicações foi por que essas pessoas se deixam levar pela opinião pública? E aí ele escolhe Menezes Direito, que não estava nem aí para a opinião pública, e que era alguém conservador, religioso, não tinha nada a ver com a linha ideológica do PT. Da mesma forma, a presidente Dilma, que não queria alguém que fosse midiático, e aí ela escolhe Teori Zavascki, que também não tinha muito a ver. Então, tem momentos que, de fato, a pauta, a agenda do processo XYZ não está em vista, mas às vezes é uma característica pessoal que fica por anos. Essas pessoas não vão mudar, podem ir se adaptando às circunstâncias, à vida e tal, mas isso é a pessoa. Então, escolhe por essas razões pessoais também. Juliana, você, para a gente caminhar para o fechamento. Só faria uma ponderação com relação a essa afirmação da não preocupação. Parece que essa é a preocupação que os governos têm que ter, ou têm, né, quando estão nomeando alguém para o Supremo, que é quando eu não estiver mais aqui, quando eu for a minoria que vai poder ser defendida, talvez, nessa trincheira que é o Exato. Supremo. Então, não adiantar quando você não estiver no poder, acho que, se é isso, acho que é um erro muito, muito grave, mas concordo que não dá para adiantar para todas as questões, e aí, nesse sentido, me parece que os governos, quando fazem suas nomeações, também elegem prioridades ou vão ter que nomear alguém que seja plenamente alinhado com seu programa, sua agenda, o que pode implicar um custo muito alto. Então, acho que tem todos esses fatores que estão em jogo. Mas eu acho que um elemento que a gente ressaltou bastante, eu acho que isso tem a ver com o que o Tomás estava falando, é essa característica sincera do André Mendonça, que pelo menos a partir, né, desse background dele aí religioso e das posturas dele que ele vem adotando, tal, parece ser essa maneira como ele se movimenta, e menos atenção tem sido dada para o André Mendonça estratégico, né? Não só a gente não consegue adiantar todas as preferências de um ministro antes dele entrar, como esse ministro também vai calibrar as suas preferências quando ele estiver na corte, né? E aí a impressão que dá é que o André Mendonça, até esse momento, ele tem sido muito mais sincero que estratégico, mas não sei, né, o que eu colocaria em questão é em que medida essa sinceridade é ou não estratégica, né, né, essa adesão é ou não estratégica, e que ele também não está sendo, ele não é ingênuo, né, ele está no jogo da política também, então fez suas visitas aos parlamentares, né, tá fazendo esse processo. E aí eu chamaria atenção para essa última ação, estava comentando aqui com o Recondo, essa última ação que foi proposta nesses dias,
do Bolsonaro questionando o regimento interno do Supremo para o próprio Supremo, né, que está sendo usado para justificar os inquéritos abertos pelo próprio Supremo e conduzidos pelo próprio Supremo. E já não é o André Mendonça que assina, achei isso curioso, né, nesse momento em que ele está pleiteando essa vaga e talvez tentando angariar simpatias da classe política que não está imediatamente, que não imediatamente adere a ele, e também do próprio Supremo, né? E aí o Recondo esclareceu disso, que ele já se afastou e que essa seria uma combinação com o Bolsonaro. Nesse sentido, me parece um aceno aí estratégico do André Mendonça, né? Sair desse foco. Então, se ele comprou todas as brigas, com muita ênfase, as brigas do Bolsonaro até agora, existe um outro objetivo que faz com que ele dê um passo atrás e modere essa adesão aí para poder se viabilizar, né, como ministro supremo. Gente, chegando à nossa rodada final, que vai ter que ser curtíssima, e acho que nós temos uma unanimidade aqui, eu vou chamar o Rogério para falar o nosso fato ou não fato da semana. Rogério. Obrigado, Felipe. Acho que o fato ou não fato da semana, Juliana, de certo modo, se antecipou, né, diz respeito à iniciativa do presidente de, no fim de semana passado, né, ameaçar entrar com pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, são seus agora declaradamente desafetos, né. Acho que se a gente fizer um estudo sistemático das declarações do presidente, elas vão estar muito correlacionadas a finais de semana e dentro do cercadinho e durante a semana. E aí a modulação sempre ocorre, né? Ele sai com uma no fim de semana e ao longo da semana vai arrefecendo o seu ímpeto e termina, como a Juliana bem lembrou, propondo, né, uma ação para pedir ao Supremo que modere um pouco as suas ações no que diz respeito à abertura de inquéritos que envolvem diretamente o presidente e os seus correligionários. É bem mais moderado do que entrar com pedido de impeachment de ministro do STF, né? De certo modo, jogar a regra do jogo, pedir moderação ao tribunal, quiçá uma correção no seu regimento interno. Esse inquérito, de fato, tem sido criticado por essa razão. Então, eu destacaria esse ponto aqui no final. E já também antecipando aí, segundo as minhas estimativas, acho que o André Mendonça já tem maioria na comissão, já tem maioria no plenário, talvez não seja a mesma de outros indicados mais bem-sucedidos do que ele, será, mas a sabatina promete bastante, porque ele vem dividir essa maioria e ele precisa ajudar os senadores a reconstruírem essa maioria em torno do perfil dele. Então, o desempenho dele vai ser muito importante. E o presidente, é bom lembrar, já se encarregou de propiciar um terreno, por mais que ele esteja sendo criticado por não defender publicamente agora o seu indicado. É bom lembrar, ele fez uma reforma ministerial, ele trouxe um senador da República para a Casa Civil, para não só aprovar suas políticas no Congresso, impedir que ele seja alvo de processo de impeachment, mas também ter os seus indicados aos altos cargos da República confirmados pelos senadores, né? Então, o investimento foi grande nesse início de semestre, para viabilizar a nomeação, a recondução do Augusto Aras, como bem lembrou a Juliana aqui, mas também o seu indicado para essa próxima vaga no STF. Resta saber como é que essa maioria vai se forjar em torno dessa indicação. Maravilha, Rogério. Obrigado mais uma vez. A previsão minha, fazendo uma mera estimativa, é de que nós vamos ter na sabatina talvez o mesmo clima de CPI. CPI da pandemia, uma politização bastante elevada e talvez alguns temas técnicos passem ao largo. Vamos aguardar. Rogério, mais uma vez, diga. Não, só para concluir, porque a Juliana também lembrou esse aspecto, muito, muito importante. As nomeações, elas, além da lógica da antecipação, sobre a qual conversamos hoje, tem também um pequeno efeito manada no final, que dado que ele já está aprovado, é melhor eu votar também em seu favor, porque amanhã, a quem eu vou pedir as coisas atravessando a Praça dos Três Poderes é a ele. Então, é melhor eu sinalizar que, a despeito das nossas divergências, estamos com ele do que contra ele.
Por isso, as maiorias nas votações são sempre um pouco mais elevadas do que a gente estima a partir da confusão na sabatina ou do clima quente das discussões. Eu ia falar alguma coisa irresponsável, mas temo. Mas vou falar. Eu tenho uma dúvida, Rogério, sobre isso, se os votos não tendem, inclusive, a aumentar em determinado momento, dado que não se sabe muito bem o que a pessoa vai fazer no Supremo. E como o voto é secreto, e ninguém nunca vai saber, se isso não pode ser também um voto de certa desconfiança e de alerta para quem está indo para o Supremo. Talvez Felipe, tem a dificuldade de ver unanimidades, mas alguns recados podem ser dados num voto não. Mas um cientista político poderia invocar a ideia do voto secreto. Um jornalista acreditar num voto secreto na Comissão de Constituição e Justiça para sabatina e no plenário? Não, aí eu vou fazer outra provocação, então. Então você acredita que o senador fala em on é o mesmo que ele falou em off? Obviamente que não. Então eu acho que ele pode declarar o voto abertamente na hora daquela vontade de trair, como se diria no passado. Mas vamos ver, vamos guardar a sabatina. Rogério, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Também obrigado a Juliana, Tomás, Diego. Semana que vem a gente volta. Obrigado, gente. Obrigado, Valeu, Rogério. também. Obrigado. Abraços. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.